Revelado, o presente mais surpreendente que uma filha pediu e a transformação que veio a seguir. Era uma manhã ensolarada no subúrbio de São Paulo e Júlia, uma adolescente de 16 anos, estava prestes a fazer o pedido mais ousado da sua vida. O dia do seu aniversário chegará, e enquanto a casa estava envolta em um cheiro de bolo recém-assado, a jovem sonhava com algo muito além de presentes comuns. Ela queria aprender a costurar com sua mãe, Dona Ana, a costureira que lutava todos os dias para sustentar a família. Isso vai mudar nossas vidas, pensou ela, enquanto seu coração pulsava de expectativa. Para muitos vizinhos, a ideia de Júlia era uma loucura. Ela tá perdendo a infância, sussurravam. Mas para Júlia, costurar era uma forma de empoderamento, um ato de amor. Ao olhar para Dona Ana, seus olhos brilhavam com admiração pela força que a mãe sempre demonstrou. Dona Ana, com seu jeito sereno e mãos calejadas, representava tudo o que Júlia sonhava ser. Uma mulher forte e resiliente e, acima de tudo, uma mãe dedicada que sempre se desdobrava para enxugar as lágrimas da família em tempos difíceis. Mãe, eu quero ajudar você, disse Júlia com uma determinação que fez o peito da mãe apertar. O olhar de Dona Ana, no entanto, refletia uma mistura de orgulho e preocupação. Você deve focar nos estudos, minha filha. O mundo da costura é duro, respondeu sua voz embargada. O clima em casa esfriou, as nuvens de incerteza pairavam sobre elas. Contudo, a conexão profunda entre mãe e filha tornava Júlia ainda mais decidida. E assim, nas noites que se seguiram, entre risadas e desajustes, Dona Ana e Júlia se lançavam no mundo da costura, unindo sonhos e tecidos. A cada ponto dado, uma nova esperança renascia. Um dia, Júlia se deparou com informações sobre uma competição de moda que prometia uma bolsa de estudos. O prêmio poderia ser a mudança que tanto esperava. Mas no mesmo momento, o coração de Dona Ana parecia fraquejar. Ela estava doente, e Júlia se viu diante de um dilema angustiante. Deveria concentrar-se em cuidar da mãe ou se dedicar à sua grande chance? O peso dessa escolha tornava-se insuportável, e o amor que a unia a Dona Ana se confundia com a ambição de seguir seu sonho. O dia da competição se aproximava e uma ansiedade contagiante dominava o ar. Os olhares da vizinhança que antes a julgavam, agora pareciam mais afetados, carregados de curiosidade. No fundo de Júlia, uma pergunta que não saía da sua mente: conseguirei honrar a força da minha mãe e seguir meu sonho ao mesmo tempo? O espetáculo se tornava ainda mais intenso com a presença incerta de Dona Ana. Tudo que Júlia havia costurado a levava a um clímax emocional. Cada vestido criado era mais que uma peça de roupa. Era um pedaço da sua alma e um tributo à sua mãe. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração acelerado, Júlia se posicionou no palco, vestindo uma de suas criações, suas mãos tremendo levemente. Olhando para o público, ela sentiu a energia da sua história pulsar dentro de si. Era um momento que poderia transformar sua vida, mas a dúvida a consumia. As lágrimas quase escorriam, mas ela respirou fundo, lembrando de cada sacrifício de sua mãe. O nervosismo se misturava à esperança, criando uma atmosfera eletrizante. O que será que o futuro reserva? O palco estava iluminado, e Júlia sentiu seu coração disparar. As luzes do público a ofuscavam, mas por trás daquelas sombras estavam rostos familiares e desconhecidos, todos aguardando a sua apresentação. Ela olhou para a plateia, buscando um ponto fixo, e encontrou Dona Ana em uma das cadeiras da frente. A mãe, mesmo abatida, emanava uma força que Júlia nunca havia visto antes. O olhar amoroso da mãe parecia encorajá-la, como se dissesse: "Você consegue, minha filha." Júlia respirou fundo e deu o primeiro passo. O vestido que ela mesma havia criado envolvia seu corpo com suavidade, e a calafrio que sentia não era só de nervosismo, mas de determinação. As linhas e formas que desenhara eram mais do que costura, eram a materialização de seu amor e gratidão. Cada ponto carregava a história delas, cada dobra, a luta. E isso, de alguma forma, a acalmava. Ao se mover para o centro do palco, ouviu os aplausos iniciais. Aquela primeira batida de palmas foi como um bálsamo. Júlia piscou as lágrimas que teimavam em surgir, mas elas continuavam ali pulsando em seu peito. O momento estava vivo, ressoando não apenas em sua trajetória, mas na luta diária da sua mãe.
Seria uma homenagem, uma reivindicação de espaço, um grito de liberdade e transformação. Com coragem, ela começou a desfilar. Sua mente se afastou do nervosismo, focando no que realmente importava. As cores vibrantes do tecido reluziam sob as luzes, refletindo sonhos e esperanças. Ela rodopiou com leveza e os aplausos começaram a aumentar. As vozes da vizinhança que um dia a criticara agora pareciam ecoar em apoio. Você é incrível, Júlia! Alguém gritou do fundo. A energia do apoio a envolveu, energizando cada movimento seu. As críticas foram substituídas por sorrisos, e o que era julgamento se transformou em comunidade. Mas, no meio de toda aquela euforia, um pensamento a consumia: a saúde da sua mãe. Júlia não queria apenas ganhar a competição, queria cuidar de Dona Ana, garantir que as lágrimas que ela havia enxugado ao longo da vida jamais voltassem a surgir. Lágrimas de tristeza não. O amor que dividiam era forte, e Júlia queria construir um futuro onde nenhuma delas precisasse passar por dificuldades. Quando o desfile chegou ao fim, Júlia ficou diante da plateia, a respiração acelerada e o coração pulsando no ritmo do seu sonho. O jurado principal, um renomado estilista, levantou a mão, e um silêncio reverente se fez presente. Júlia sentiu o peso das esperanças do público na ponta dos dedos. Mas antes que ele falasse, uma dor atravessou sua alma. E se tudo isso não fosse suficiente? Finalmente, o jurado falou, suas palavras ecoando no espaço. A criatividade e a história por trás de cada peça são admiradas. Mas você, Júlia, trouxe algo ainda mais profundo. Você não apenas se destacou, você brilhou. A sala explodiu em aplausos e o calor das palmas se tornou um abraço coletivo. Júlia sorriu, mas sua mente girou. Será que isso era real? A entrega dos prêmios logo se aproximava e a tensão crescia. Ali, diante de seu sonho realizado, a resposta sobre o futuro estava prestes a ser revelada. Mas no fundo do coração dela, outra pergunta insistia em ressoar. E se Dona Ana não estivesse bem para ver seu sucesso? Júlia olhou para a mãe, que agora a observava com lágrimas nos olhos. Uma conexão intensa fluiu entre elas, cheia de amor e preocupações. O jurado então voltou a atenção para ela. Você merece isso, e a sua jornada acaba de começar. O resto da frase se misturou ao ruído da multidão, enquanto Júlia sentia a realidade ao seu redor se desvanecer. O que de fato estava em jogo? A competição? A saúde da mãe? Sem saber o que esperar, sua respiração passeava entre esperanças e medos. Ela tinha que escolher: o prêmio ou sua mãe. O que seria a maior vitória? Essa decisão estava prestes a mudar tudo. E então, com a tensão pulsando no ar, as palavras do jurado a atingiram, e o vencedor é... O que vem a seguir? O silêncio na sala era ensurdecedor. Os corações batiam em um compasso frenético, e só os ecos das palavras do jurado se faziam ouvir. Júlia quase não conseguiu discernir as palavras que seguiam, sua mente girava em um turbilhão de emoções. O prêmio, ou a saúde da mãe? Qualquer que fosse a resposta seria decisiva para ambos. E o vencedor é Júlia. O nome dela explodiu pelo espaço, e a sala irrompeu em aplausos ensurdecedores. O reconhecimento era como uma onda que a engolia, mas enquanto Júlia sorriu, um nó se formou em sua garganta. Ela queria celebrar, mas outro instinto a puxava para a realidade. Dona Ana estava ali, à frente, aplaudindo com um sorriso iluminado. Mas algo a preocupava: o cansaço nos olhos da mãe, a fragilidade em sua figura que antes parecia tão forte. Júlia correu até ela, o troféu em mãos, como se aquilo fosse um símbolo do que ambas haviam lutado. Ao se aproximar, a abraçou com força, sentindo a batida do coração da mãe contra o seu. A conexão era profunda e carregada de amor. Eu consegui, mãe! Nós conseguimos! Júlia exclamou enquanto as lágrimas de dor e alegria escorriam por seu rosto. O prêmio em suas mãos parecia leve, mas o peso dessa vitória era, na verdade, a força que Dona Ana sempre lhe deu nos momentos difíceis. Você é a minha vencedora, filha. Eu sempre soube que você ia brilhar, Dona Ana respondeu, com um sorriso que desafiava qualquer sombra de tristeza. Mas a verdade a atingiu. Ela sabia que cada vitória vinha acompanhada do preço da incerteza. Enquanto as pessoas se aproximavam para congratular Júlia, uma nuvem de preocupação persistia em seu coração. Mesmo ao receber os cumprimentos, sua mente vagava. O que realmente significava vencer, quando as coisas estavam tão delicadas? Júlia, você realmente se destacou. Estava incrível. Um dos jurados a elogiou. Ela sorriu, mas não podia ignorar o peso nos ombros. No fundo, sua vitória soava incompleta, como se a felicidade estivesse colada a um fio frágil. E se a saúde da mãe piorasse? A celebração prosseguia, mas Júlia não conseguia deixar de pensar na consulta médica marcada para o dia seguinte.
O prêmio significava novas oportunidades, mas seu maior desejo era que Dona Ana estivesse ao seu lado para vê-las acontecer. A felicidade dela dependia de um futuro incerto. Numa esquina do auditório, viu os rostos de algumas vizinhas que costumavam criticar seu sonho. Agora, eram sorrisos genuínos, rostos iluminados pela aprovação. Você é a nova estrela do nosso bairro, uma delas bradou, e Júlia sentiu um misto de gratidão e saudade, como se tudo aquilo fosse uma cena de um filme que ela sempre desejou viver. Mas onde estava a mãe nessa história? Sentindo-se perdida em meio ao aplauso, um novo pensamento surgiu. E se ela pudesse fazer mais do que apenas vencer? O prêmio poderia ser a porta de entrada para um projeto que ajudasse não só sua mãe, mas muitas outras mulheres talentosas que não tinham oportunidade. E se, ao invés de comemorar sozinha, eu trouxesse todas comigo? Ela se perguntou, imaginando aulas de costura e confecção em grupo. Mas essa ideia também vinha com outra pergunta pulsante. Seria a saúde da mãe suficiente para suportar essa nova fase? Enquanto ela ponderava, percebeu que precisava decidir rápido. Dona Ana e as outras mulheres do bairro mereciam essa chance. Essa poderia ser uma virada para não só sua vida, mas para uma comunidade inteira. Com o troféu apertado na mão, Júlia olhou para a mãe, agora com um brilho diferente no olhar. O que ela ia fazer? Era hora de um novo passo, um risco a mais. E quando a festa finalmente se acalmasse, uma ideia audaciosa a atingiu. Mas conseguiria? Essa pergunta exigia uma resposta antes que o calendário virasse. E com o coração apertado, mais um dilema se formou. Até onde iria para transformar seu sonho em realidade, e ao mesmo tempo garantir o amor e o cuidado que Dona Ana precisavam? O futuro estava diante dela, mas sem promessas. Seria suficiente? Júlia decidiu que não poderia deixar a dúvida dominá-la. A ideia de ajudar outras mulheres a realizarem seus sonhos a incendiava de esperança. Assim, enquanto os aplausos ainda ecoavam no auditório, ela olhou nos olhos da mãe e fez uma promessa silenciosa: vou fazer algo grandioso. A festa seguia, mas sua mente não descansava. Ao invés de se deixarem levar pela euforia do momento, ela e Dona Ana se afastaram um pouco do agito. Sentaram-se em um canto mais tranquilo, onde podiam conversar sem distrações. O coração de Júlia pulsava com a ansiedade das possibilidades, e ela precisava abrir seu coração. Mãe, eu tenho uma ideia, começou hesitante. Dona Ana a olhou, seu sorriso sereno e encorajador, mas também havia uma sombra de preocupação que não passou despercebida por Júlia. Que tal começarmos um projeto de costura juntas? Eu posso ensinar outras mulheres, assim teremos um espaço para trabalhar e sonhar. Os olhos de Dona Ana brilharam temporariamente, mas logo se tornaram sombrios. Júlia, meu amor, isso é maravilhoso, mas você tem certeza que está pronta para isso? E quanto a mim? Meu estado não melhora não, mãe. Eu quero fazer isso por nós, por você e por todas as outras que podem precisar de uma chance. O tom da filha era firme, mas a fragilidade de seus sentimentos era palpável. Teria coragem suficiente para lidar com tudo isso? E se o projeto não funcionasse? No fundo do meu coração, eu sei que você é capaz, respondeu Dona Ana, tentando sorrir, mas a dor nas palavras atraía. Mas, e se eu não puder acompanhar você? Júlia segurou a mão da mãe, tão conhecida, mas agora um pouco mais fria do que ela se lembrava. Você será a razão pela qual isso vai funcionar, afirmou, determinada. Essa vitória é nossa, mãe. Vamos fazer disso uma nova oportunidade. Dona Ana respirou fundo, o olhar dela constrangido por emoções conflitantes. A força da filha a tocava, mas a incerteza a fazia hesitar. Seria lindo ver isso acontecer, mas e se eu não estiver aqui para vê-la decolar? Não fala isso, mãe. Você vai estar aqui. Eu sei que você vai. E se precisar de você ao meu lado, disse Júlia, os olhos brilhando enquanto sua voz tomava um tom urgente. Ela sentia quinas de esperança se entrelaçarem, mas aquela realidade continuou mencionando. Nada vai nos separar, e se o projeto dar certo, você verá todas essas mulheres crescendo como nós. Alguns minutos se passaram em silêncio, enquanto Dona Ana ponderava. O que estava em jogo era muito mais do que um prêmio ou um sonhar coletivo. Era a vida de sua filha que estava sendo desenhada ali, naquele momento. Com um frágil sorriso, finalmente conseguiu olhar para Júlia com a confiança que sempre tinha na filha. Então, é isso que faremos. Mas prometo cuidar de mim mesma, filha. Eu não quero ser um obstáculo. Você nunca seria um obstáculo, mãe. Você é minha força, exclamou ela, envolvendo a mãe em um abraço apertado. No entanto, à medida que os aplausos se dissipavam, também aumentava a inquietação dentro de Júlia. A decisão estava tomada, mas os caminhos à frente eram nebulosos. E se a saúde da mãe piorasse?
E se as aulas não atraíssem mulheres suficientes? E se ela falhasse? Enquanto essas perguntas giravam em sua mente, a festa ao redor dela parecia se tornar um borrão. Uma energia frenética invadiu seu ser, fazendo seu coração disparar. O futuro estava se moldando diante dela, mas ainda cercado pela incerteza. Era a hora de dar o primeiro passo mais difícil de todos. O pensamento de organizar uma reunião com as mulheres do bairro se firmou em sua mente. Mas no fundo, havia um medo crescente. Seria suficiente? E se a voz do medo a paralisasse? À medida que a noite caía e o último aplauso ecoava, Júlia deixou a festa com um misto de ansiedade e esperança pulsante. A próxima manhã traria não apenas uma consulta médica, mas também a chance de mudar suas vidas para sempre. Qual seria o próximo passo dela? E tudo isso seria realmente suficiente para enfrentar o que estava por vir? O sol nasceu tímido no horizonte, e Júlia sentiu seu coração batendo de forma descompassada. Hoje era o dia em que ela daria o primeiro passo rumo ao seu sonho e ao sonho da mãe. A consulta médica era apenas parte de uma realidade imutável, mas a reunião com as mulheres do bairro era o que poderia aquecer seus corações e dar vida ao projeto. Desde a primeira luz da manhã, Júlia sabia que precisava se preparar. Na pequena cozinha, o aroma do café fresco preenchia o ar, criando uma sensação acolhedora. Dona Ana estava sentada à mesa, a expressão serena, mas as mãos, que uma vez foram firmes, tremiam levemente. Júlia percebeu e se aproximou, sentando-se ao lado da mãe. "Está tudo bem, mãe?" perguntava com um semblante preocupado. Dona Ana olhou nos olhos da filha e por um instante, a força que sempre transpareceu nela brilhou novamente. "Estou aqui, meu amor. Só estou nervosa, mas você sabe que isso é um bom nervosismo, não é?" respondeu, tentando esconder a fragilidade que sentia. Para ela, essas reuniões sempre trouxeram esperança e união. "Sim, é uma boa oportunidade para começarmos algo novo", Júlia confirmou, sorrindo para acalmá-la. Após o café, Júlia pegou papel e caneta e rapidamente fez algumas anotações sobre o que gostaria de apresentar no encontro. Palavras como sonho, unidade e força dançavam em sua mente. Ela queria que as mulheres vissem que juntas poderiam criar algo maior do que qualquer uma delas poderia imaginar. A hora da reunião se aproximava e a tensão envolvia Júlia como uma névoa densa. Enquanto aguardava as mulheres, sua mão nervosa girava a aliança no dedo até ouvir risadinhas e vozes conhecidas se aproximando. Era Maria, a Rosa e a Sheila. Mulheres do bairro que conheciam as dificuldades e as alegrias da vida, assim como ela. "Oi, Júlia. O que você tem para nós hoje?" perguntou Maria, com um sorriso caloroso que iluminou ainda mais a sala. "Hoje, quero conversar sobre um projeto que pode mudar nossas vidas", começou Júlia, sua voz um pouco tremida, mas cheia de empolgação. "Eu pensei em um espaço de costura, onde possamos trabalhar juntas, aprender e ajudar umas às outras a transformar sonhos em realidade." Sheila interrompeu. "Costura? Mas isso não é só um hobby, não é?" "Não, Sheila." Júlia respondeu, sentindo a necessidade de defender seu sonho. "Pode ser muito mais. Podemos desenvolver habilidades, vender o que fazemos, gerar renda. E acima de tudo, criar uma rede de apoio. Uma força entre nós." Sua voz ganhava força a cada palavra. E as mulheres começaram a se interessar. As conversas começaram a fluir, a energia no ambiente era palpável. Dona Ana observava tudo com orgulho, vendo a determinação da filha brilhar. Mas, de repente, uma angústia tomou conta do coração de Júlia. E se tudo isso não fosse suficiente? E se as mulheres não se sentissem motivadas? De repente, uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Um médico familiar, Dr. Marcos, que frequentemente cuidava de Dona Ana, entrou. "Oi, pessoal. Posso interromper? Venho trazer notícias sobre a consulta da Dona Ana." O ar pareceu congelar. Júlia olhou para a mãe, que mudava de cor instantaneamente. A tensão no ambiente crescia e a reunião se calou. "Tudo bem, mãe?" perguntou, a preocupação fervendo por dentro. O médico sorriu, mas havia algo em seu olhar que fez o coração de Júlia disparar. "É sobre a saúde da Dona Ana e o que isso pode significar para vocês duas." Apenas essa frase fez o mundo ao redor de Júlia parecer evaporar. Uma onda de receios invadiu sua mente. O que ele diria em seguida? Estaria preparado para lidar com essa nova realidade que poderia se desenrolar naqueles instantes? O futuro estava mais nebuloso do que nunca, e Júlia sabia que o que estava por vir poderia mudar tudo. O olhar de Júlia se fixou no Dr. Marcos, buscando respostas em seu semblante sereno. As mulheres ao redor pareciam contidas, quase como se o ar tivesse se tornado pesado. Dona Ana, que sempre foi o pilar de força em sua vida, agora parecia frágil, como uma folha que balança ao vento.
A inquietação pulsava dentro de Júlia, tomando forma em um nó na garganta. Bom, vamos lá, dona Ana. Fiz os exames e preciso conversar sobre o resultado. Já sabemos que sua condição requer atenção. O que sabemos é que estamos aqui para ajudá-la. Dr. Marcos começou, mas Júlia sentiu o coração descer à altura do chão. Ele falava, mas suas palavras se misturavam a um zumbido. Ela não queria ouvir sobre condições, tratamentos ou prognósticos. Ela queria que sua mãe estivesse bem. Eu estou ouvindo, doutor, dona Ana disse, tentando manter a calma. Mas Júlia percebeu o tremor em sua voz. O prato de bolachinhas que estava sobre a mesa parecia fora de lugar, como um símbolo da normalidade que estava se dissipando. Dona Ana, nós precisamos pensar em um tratamento e alguns ajustes no seu estilo de vida. Você sabe que é um momento delicado e que o apoio da sua filha e do grupo será essencial. Dr. Marcos olhou para Júlia, e nesse olhar, havia uma espécie de alerta. Como se dissesse que era a hora de uma nova realidade. As mulheres ao redor começaram a se agitar. Maria murmurou algo sobre necessidades e Rosa tentou distrair com uma piada, mas Júlia sabia que nada daquilo poderia camuflar a verdade. Dona Ana precisava de ajuda, e o projeto de costura que tanto sonhavam poderia ser uma luz num dia escuro. Então, precisamos unir forças não apenas para costurar, mas também para cuidar uma da outra, certo? Júlia teve um ímpeto de coragem. Podemos transformar esse espaço em um refúgio, um lugar onde possamos ser mais fortes juntas. Um silêncio breve tomou conta novamente. As mulheres pareciam absorver o peso da situação. Sheila, com um olhar contemplativo, finalmente falou: se é para isso que precisamos, então vamos fazer funcionar. As palavras de Sheila reverberaram entre elas e, aos poucos, a tensão começou a se dissipar. Júlia percebeu que mesmo em meio a dificuldades, havia um desejo profundo de resistência. As vozes começaram a se elevar novamente com planos e promessas. A ideia do espaço de costura agora tinha um novo significado, não era apenas costurar, mas transformar, acolher e curar. Mas, enquanto as conversas se intensificavam, um peso permanecia no coração de Júlia. E se o tratamento de Dona Ana não funcionasse? E se a fragilidade da mãe se tornasse um fardo? Dr. Marcos, Júlia chamou, interrompendo o fluxo alegre da conversa. O que podemos fazer se algo der errado? Como podemos nos preparar para o que vem pela frente? O médico respirou fundo, e ela pôde notar a hesitação em seu olhar. É importante que estejamos todos unidos, não apenas em momentos de celebração, mas também em tempos difíceis. E sim, pode haver desafios, mas juntos podemos enfrentá-los. Essas palavras pareceram flutuar entre elas como um bálsamo para as preocupações. E naquele instante, Júlia sentiu que o seu sonho de construir uma rede de apoio estava nascendo não apenas como um projeto, mas como uma verdadeira família. Mas ao mesmo tempo, um novo questionamento surgiu na mente de Júlia. O que mais ela ainda precisava enfrentar? O que mais estava escondido nas sombras dessas revelações? Assim que a energia da reunião começou a florescer novamente, um estalo vindo da porta fez todos olharem para trás. O TV do lado estava ligado, e as manchetes brilhantes desfocadas mostraram uma tragédia inesperada envolvendo um conhecido do bairro. O que aquilo poderia significar para elas? A noite ainda estava presa na esperança, mas algo na atmosfera dizia que muitos outros desafios estavam por vir, e Júlia teria que se preparar para tudo. O clima na sala mudou drasticamente. A televisão parecia gritar, as palavras ecoando como um alerta para uma noite que até então prometia ser um momento de união e apoio. Júlia se levantou, seu coração batendo mais forte. Ela nunca imaginaria que aquele estalo na porta traria à tona uma avalanche de sentimentos e a realidade de que tudo poderia mudar de um momento para o outro. O que aconteceu? Perguntou Rosa, seus olhos fixos na tela. A imagem estava nublada, mas ela conseguia entender a gravidade. Júlia ouviu sua mãe murmurar alguma coisa, mas sua atenção estava dividida entre a tela e as expressões preocupadas das mulheres ao seu redor. Uma voz conhecida vinha do telejornal. Um acidente trágico aconteceu na comunidade, levando à perda de um dos nossos mais amados moradores. As razões ainda estão sob investigação. Uma sensação de frio percorreu a espinha de Júlia. Ela conhecia aquele homem. Ele era o pai de um dos meninos que jogavam bola na pracinha com seu irmão, e sua presença iluminava o bairro. Como uma sombra, ele sempre estava por perto, oferecendo sorrisos e cumprimentos calorosos. Meu Deus, não! Júlia sentiu a necessidade de se apoiar na mesa. Dona Ana, percebendo a angústia da filha, ergueu a voz: o que vamos fazer, minha filha? Como podemos ajudar essas pessoas? As mulheres ao redor, antes cheias de planos e promessas, agora pareciam perdidas em um mar de incertezas.
As conversas sobre o projeto do grupo de costura agora eram ofuscadas por uma nova urgência. Era como se a vida tivesse batido a porta delas com um chamado para agir, e o peso da solidariedade se tornasse palpável. Precisamos fazer algo, disse Sheila, seus olhos brilhando com determinação. Essa é a hora de mostrar que estamos juntas. Vamos nos unir não apenas como costureiras, mas como uma comunidade. Se alguém está sofrendo, todos nós sentimos essa dor. Sim, era isso. A força que elas tinham não poderia ser só uma ferramenta para costurar, mas um bastião de apoio, um refúgio em tempos de tempestade. Júlia notou que a ideia de acolher a dor dos outros acionava um botão dentro dela. O que mais poderia fazer, não só por sua mãe, mas pelo todo? Podemos organizar algo, propôs Júlia, um novo brilho nos olhos. Uma campanha de doações, talvez, para ajudar as famílias afetadas, para mostrar que, embora a dor seja imensa, a união pode fazer a diferença. Maria e Rosa começaram a acenar, animadas com a ideia, enquanto Sheila já estava anotando as informações. A sala, antes carregada de apreensão, agora estava pulsando de uma nova energia. Mas mesmo envolvida nesse novo propósito, Júlia não conseguia afastar o peso em seu coração. Do que ela realmente tinha medo? O acidente poderia ser apenas o prelúdio de uma série de desafios ainda maiores, e a possibilidade de falhar em apoiar sua comunidade a apertava o peito. Júlia sentiu o olhar de seu doutor Marcos em sua direção novamente. Ele parecia compreender a tempestade interna que se formava dentro dela. Muitas vezes a vida nos apresenta desafios inesperados, mas nesses momentos, é quando mais precisamos descobrir a força que não sabíamos que tínhamos, ele disse, como se estivesse respondendo a um questionamento que apenas ela conhecia. O desafio estava lançado, ir além de si mesma, não só por Dona Ana, mas por todos. Enquanto as mulheres se mobilizavam e colocavam em prática o plano para ajudar, Júlia se lembrou da conversa com o médico. Era hora de agir, mas também de se preparar. E o que mais poderia ser revelado naquela noite fatídica? Quando a reunião estava encerrando, um novo estalo na porta fez com que todos os olhos se voltassem novamente. Era uma criança, com os olhos cheios de lágrimas, segurando um recado em sua mão. O que aquilo significava para o grupo? As perguntas se aglomeravam na mente de Júlia. O que mais essa noite tinha reservado para elas? E acima de tudo, como elas se manteriam unidas frente a tudo isso? A criança que estava na porta parecia menor do que realmente era, como se todo o peso da situação a tivesse encurvada. Júlia fez questão de se aproximar dela, seu coração disparando. O que aconteceu, querida? Você está bem? Perguntou com ternura. A menina, com a voz trêmula, disse, Senhor Joaquim, ele estava sempre aqui no bairro. Estava me ensinando a jogar vôlei. Eu não sei o que fazer. Lágrimas deslizavam pelo seu rosto. Júlia sentiu um nó na garganta. Era difícil lidar com a dor daquela criança, mas seu instinto de proteção emergiu. Ela ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos dela. Vamos nos reunir. O que você e os outros precisam? Como podemos ajudar? As palavras saíram com um calor que a acalmou, tanto a ela quanto a menina. Dona Ana imediatamente se aproximou, inclinando-se. Minha filha, e se a gente fizesse uma campanha para os filhos do Senhor Joaquim? Vamos organizar um dia de atividades, um espaço onde as crianças possam se sentir seguras e amadas enquanto lidam com essa perda. A proposta acendeu um brilho nos olhos da pequena. E eu posso ajudar, posso trazer meus amigos. Era como se um raio de esperança tivesse atravessado a sala. As mulheres, mesmo antes do choque inicial diminuir, começaram a se cansar da apatia e fazer planos. Em questão de minutos, elas se dividiram em grupos, trazendo à tona a energia que antes pareciam ter perdido. Júlia observava fascinada como a dor se transformava em ação, como era possível colher força em meio à devastação. Vamos coletar roupas, brinquedos e o mais importante, amor. Precisamos acolher essas crianças, disse Rosa. Alguns começaram a se deslocar, já fazendo listas do que precisavam, enquanto outras pensavam no local mais adequado para a reunião. No entanto, enquanto o entusiasmo crescia, Júlia não conseguia se desapegar da sensação de que, por trás de cada sorriso que ela e as mulheres ensinariam, havia uma tristeza que não poderia ser simplesmente ignorada. Se a gente faz isso, a gente também precisa estar preparadas para ouvir as histórias deles, disse Júlia, levantando a voz. Não podemos oferecer só atividades. Temos que estar lá quando as lágrimas vierem. O ambiente se tornou mais pesado de novo. As mulheres pararam para absorver aquilo. Mas em meio ao silêncio, uma nova determinação começou a tomar forma. Se eu puder estar ao lado deles, eu quero, disse Sheila sem hesitar. E assim outras se pronunciaram, afirmando que não apenas queriam, mas precisavam estar nessa jornada juntas.
Júlia sentiu um calor no peito. A proposta de acolhimento tornou-se um laço que as unia mais que o projeto de costura. Então vamos fazer isso. Vamos ser como uma família, um braço forte para todos, declarou Dona Ana, e as demais mulheres seguiram logo. A sala estava cheia de risos, acordos e promessas. Mas no fundo, Júlia sabia que o caminho seria mais longo do que pareciam prever. Com a mente acelerada, ela sentiu que era só o começo. O que mais poderia surgir daquela noite. E ainda sentia que havia mais por vir. Enquanto isso, a criança, que antes estava aflita, começou a contar sobre o dia em que jogou pela primeira vez com o Sr. Joaquim. Os olhos dela brilhavam ao relembrar as memórias, e Júlia percebeu que elas eram a chave para a cura. O próximo passo era claro. Compartilhar essas histórias poderia unificar ainda mais a comunidade. Antes que pudesse respirar fundo, a campainha tocou novamente. Um homem que ela não reconheceu estava parado na porta. Com um ar sério, ele segurava um envelope e parecia carregar o peso do mundo. O que ele tinha a dizer? Júlia sentiu o coração disparar novamente, agora misturado com uma nova onda de ansiedade. Qual a mensagem que aquele homem traria? Júlia trocou um olhar apreensivo com Dona Ana, enquanto o homem se aproximava da entrada. Ele parecia hesitar, como se as palavras que estava prestes a dizer fossem um fardo pesado demais para ser carregado. Com um movimento quase automático, Júlia ajustou sua postura, ligando-se ainda mais à criança que, ao seu lado, parecia aninhar-se contra sua perna, buscando segurança. Boa noite, disse o homem, a voz ecoando na sala silenciosa. Desculpem minha intromissão, mas eu sou Miguel, amigo do Sr. Joaquim. Ele me pediu para entregar isso a vocês. Ele levantou o envelope, que parecia pequeno em suas mãos grandes, mas carregado de um significado profundo. Para nós? Júlia perguntou, sua curiosidade superando o receio. O que há dentro? Miguel hesitou mais um momento, como se estivesse pesando o impacto que suas palavras poderiam ter. Joaquim. Ele sempre se preocupou com as crianças daqui. E, em sua simplicidade, ele fez um último pedido antes de partir. Ele queria que vocês usassem isso para ajudar as crianças a se afastarem da dor, para que elas possam ter um pouco do cedo, mesmo em tempos difíceis. As mulheres da sala trocaram olhares, sentindo uma onda de emoção se formando. Júlia tomou a frente, encorajada pela urgência do momento. Vamos abrir. O que quer que seja é um passo a mais na nossa missão. Miguel entregou o envelope a ela, que sem hesitar rasgou cuidadosamente a parte superior. Dentro estavam bilhetes manuseados e uma carta. Ela pegou os bilhetes e por um, leu em voz alta. Era um pedido de coração. Cada criança deveria ser lembrada de que mesmo em tempos sombrios, a amizade e o amor poderiam sempre iluminar o caminho. Ele falou sobre sorrisos, e a importância de nunca desistir de sonhar, Júlia explicou, sentindo que suas palavras ecoavam não apenas entre as mulheres, mas também nos corações das crianças que ali estavam. Dona Ana, com lágrimas nos olhos, pegou a carta que estava acompanhada dos bilhetes. Ele também deixou um recado para vocês, as crianças. Joguem, sorriram, brinquem e façam amigos. Estas são as memórias que carregam consigo. As palavras faziam o ambiente se encher de uma energia quase palpável. Mas havia mais. Ao revirar o envelope, um pequeno objeto caiu ao chão. Uma bola de vôlei bem desgastada, mas cheia de vida. As crianças ao redor gritaram, vibrando como se aquele simples gesto fosse um grande presente. Olhem, é a bola com que jogamos. Gritou a pequena, enquanto outros começaram a se reunir em volta, fascinados. Miguel observou a alegria crescer e seus olhos se iluminaram. O Joaquim queria que todas as crianças pudessem jogá-la como ele fez. Um silêncio sutil tomou conta, um reconhecimento coletivo da perda, mas também da esperança. As mulheres começaram a discutir como poderiam organizar um torneio no dia do evento, usando a bola como símbolo de união. Enquanto o plano começava a tomar forma, Júlia ficou atenta aos murmúrios que surgiam. Cada ideia tinha um pedaço do coração das crianças, um eco do que Joaquim gostaria de ver. No entanto, à medida que cada um expressava sua alegria, Júlia não conseguia sacudir a sensação de que aquele momento era apenas uma fração do que estava por vir. A honra de Joaquim não terminaria ali. Mas antes que pudesse compartilhar seus pensamentos, ela olhou para Miguel, que estava agora em silêncio. A expressão dele tinha mudado. Havia um peso em seu olhar, e Júlia sabia que ele guardava mais histórias para contar. O que mais ele sabia sobre Joaquim? Teria ele alguma revelação que poderia mudar as direções que haviam tomado? Júlia sentiu que uma nova camada de carregamento emocional estava prestes a se desdobrar. Você tem algo mais a nos contar, não tem? A pergunta escapuliu de seus lábios, carregada de expectativa e medo.
Os olhares de todas as presentes se voltaram para Miguel, ansiosas pelo que viria a seguir. Miguel respirou fundo, seus olhos cheios de lembranças. Sim, Joaquim sempre foi um dos pilares dessa comunidade. Ele estava muito preocupado com o futuro dos jovens, começou ele com a voz firme, mas suave. Num dos nossos últimos encontros, ele me falou sobre um sonho que tinha. Um sonho de criar um espaço seguro para as crianças, onde pudessem aprender, brincar e se desenvolver. Ele desejava que cada um de vocês tivesse acesso a oportunidades que nem sempre eram possíveis aqui. Uma onda de emoção percorreu a sala. As mulheres começaram a sussurrar, algumas com lágrimas nos olhos. Ele acreditava que mesmo em tempos sombrios, a união poderia ser a chave para qualquer porta. Miguel continuou. E antes de partir, ele me pediu que ajudasse a realizar esse sonho. Que me unisse a todas vocês para transformar essa dor em esperança. O ar ficou pesado com a reverência ao legado de Joaquim. Nesse momento, Júlia sentiu seu coração se encher de determinação. Era como se uma luz tivesse se acendido dentro dela, guiando-a. Esse poderia ser o caminho, um espaço não apenas de costura, mas um verdadeiro centro comunitário onde todos poderiam se unir, se apoiar e crescer. Podemos fundar algo maior que nós mesmas, disse Júlia, a voz falhando de emoção. Um centro que celebre a vida, a costura, a amizade. Um lugar onde possamos atender às necessidades da nossa comunidade, assim como Joaquim sempre sonhou. Podemos oferecer aulas, eventos e espaços onde as crianças possam brincar e aprender, enquanto as mães cuidam de si mesmas e se fortalecem. Isso é possível, não é? A voz de Júlia ecoou na sala e um murmúrio de aprovação começou a se espalhar. Cada mulher lá, antes cheia de incertezas, agora encontrava um propósito no projeto. Elas se uniram em um só pensamento: sim, podemos. Dona Ana se levantou, olhos iluminados com orgulho. Júlia, meu amor, essa é a essência do que estamos tentando construir. A costura nos uniu, mas a vontade de transformar nossas vidas e as vidas dos outros vai além. O sonho do Joaquim pode viver em nós, se formos corajosas o suficiente para lutar por ele. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma salva de palmas. As mulheres começaram a se levantar uma a uma, seus rostos radiantes, cheios de paixão e esperança. Então Júlia fez algo inesperado, levou a bola de vôlei e propôs que cada uma delas assinasse uma lista de compromissos. Que tal se, ao invés de apenas um torneio, fizéssemos um dia de eventos e doações em nome do Senhor Joaquim para arrecadar recursos para o que estamos planejando? Naquele instante, o espírito de união no ambiente cresceu e se transformou em algo grandioso. Eu quero ajudar, eu também vou. Vamos fazer isso acontecer. As vozes se entrelaçavam, formando uma melodia poderosa. Os planos começaram a tomar forma de maneira rápida. As mulheres se dividiram em grupos para organizar a campanha, planejar as atividades, tudo enquanto discutiam passagens do passado, risadas e memórias do Joaquim. A tristeza que antes permeava a sala agora se tornava um combustível, um impulso para um futuro repleto de luz, esperança e renascimento. Júlia percebeu que, em meio a um luto coletivo, estavam todos começando a transformar a dor em ação, e isso dava sentido ao que estavam fazendo. O olhar de Miguel se suavizava a cada segundo. Seu papel ali se tornava mais claro. Estou aqui para ajudar, para fazer isso acontecer junto com vocês. A noite avançava, mas dentro de Júlia, tudo parecia iluminar. Vamos organizar uma grande inauguração desse espaço em homenagem ao Joaquim. Vamos chamar toda a comunidade. Essa será a nossa forma de seguir em frente, lembrando dele, mas principalmente construindo algo que possa ajudar a nossa família e todas as famílias desse bairro. Com todos entusiasmados, Júlia sentiu seu coração aquecer, cheia de amor por sua mãe, pelos vizinhos e pela nova família que estavam formando. Ao olhar para Dona Ana com sorrisos cúmplices e olhares emocionados, a esperança renascia. No final da noite, enquanto os agradecimentos se espalhavam e um sentimento de comunidade profunda preenchia o ar, Júlia olhou ao redor. A transformação estava apenas começando, e ela sabia que juntas, elas eram capazes de enfrentar qualquer tempestade. Um projeto de vida estava nascendo, e a batalha pela saúde de Dona Ana e pelo legado de Joaquim estavam se entrelaçando, criando um futuro que seria escrito com amor, resiliência e união. Agora, não era apenas sobre costura, mas sobre um alicerce que sustentaria várias vidas. E agora, é a sua vez de fazer parte dessa transformação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que irão inspirar você. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem poderosa.
Comente suas reações e sentimentos sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você precisa mostrar seu apoio, porque juntos somos mais fortes.